Aqui, para a gente calcular esse exercício aqui, é para a gente calcular o volume dessa pirâmide, mas não com matemática do ensino médio, e sim olhando isso aqui como um sólido, onde você vai usar o método de fatiamento. Ele falou o seguinte, ó, qual é o volume da pirâmide, dada que tem uma base quadrada de 9 e altura de 5. Muita gente fala assim, mas por que eu tenho que utilizar isso se eu sei que calcular volume de pirâmide, eu tenho a fórmula para calcular o volume da pirâmide lá do ensino médio? Gente, o objetivo principal não é você calcular o volume da pirâmide. O objetivo principal é você entender como é que você usa um método. Então, mas vale... como usar esse método depois? Se eu tenho já para calcular o volume normal mais fácil, usar o método. Não, esse método que você está aqui, ele não serve só para calcular o volume de pirâmide. Ele serve para você calcular o volume do que você quiser. Em particular aqui, nós vamos calcular o da pirâmide. É lógico que quando você tiver que calcular o volume de uma pirâmide em qualquer lugar aí, você vai usar a fórmula que você conhece. Mas se você entender o método aplicado aqui para esse exercício, você vai poder usar ele em outros lugares, para fazer outros cálculos. Então, por isso que o foco aqui é o método, e não o resultado final do volume da pirâmide. Inclusive, como você sabe calcular volume de pirâmide, você pode simplesmente usar o que você conhece para checar se o que você fez está certo, né? Então, como é que eu preciso matematizar isso aqui? Eu preciso de criar umas funções aqui que permitam que eu calcule o volume dessa pirâmide. Como é que nós poderíamos fazer isso, hein? Ó, eu preciso colocar isso em um sistema de coordenadas que me permita arrumar umas funções aí. Como que poderíamos fazer isso? O fatiamento, no caso, vai ser assim, né? Nesse sentido aqui. Cada vez que você cortar ela aqui, é de se esperar que você obtenha um quadrado nesse corte. Então, você vai se concentrar em calcular, em dizer o seguinte, o que é que dá a área de um quadrado desse aqui, quando você estiver, vamos dizer assim, a X unidades lá do vértice da pirâmide. Eu acho que nós poderíamos fazer assim, ver se vocês estão de acordo aqui, ó. Vamos colocar um sistema de coordenadas desse jeito aqui. Eu vou aqui até o 5, eu quero ir do 0 até o 5 aqui. Do 0 até o 5. Então eu vou pensar na pirâmide assim, deitada. Então ela vem para cá. Aqui eu vou ter um quadrado aqui, daqui até aqui. E daqui até aqui, essa distância todinha aqui dá 3. Então eu teria aqui no final, no 5 aqui, ó, eu teria aqui isso aqui dando, qual você acha que vai ser o tamanho aqui, hein? Qual que você acha que vai ser esse tamanho aqui? E esse tamanho aqui? Sendo que aqui eu estou tentando representar esse lado aqui. 1,5. 1,5, né? Então seria 1,5. Seria um treco mais ou menos assim. Ó, vou colocar a pirâmide meio deitada aqui. Agora, em cada lugar nesse aqui, que eu for cortar aqui, vou fazer um corte aqui, o equivalente a esse corte aqui. Então, eu estando aqui a X unidade de distância daqui, que é a origem, né? Eu preciso saber qual é a área desse corte aqui. Bom, mas se eu vou precisar da área desse corte, eu preciso saber que altura que é essa. Que altura que é essa? Bom, esse ponto aqui vocês me falaram que é o ponto 1,5, não é verdade? Vocês me falaram. Porque é 1,5 de lá com 1,5 de cá. Porque quando você estiver a 5 unidades de distância do vértice da pirâmide, você vai estar com um quadrado de lado 3. Então a distância daqui até aqui vai ser 3, porque aqui vai ser 1,5 e aqui embaixo vai ser 1,5 também. Tá, e qual é esse pontinho aqui então? É o ponto 5 e 1,5. 1,5 é 3 meios, né? 5 e 3 meios.
Eu preciso de uma reta que passa pela origem e pelo ponto 5, 3 meios. Não é difícil você encontrar essa reta. Você vai precisar saber encontrar essa equação da reta. Então a equação da reta vai ser alguma coisa vezes x. Vamos lá, aqui vai ser um m que eu não sei quem que é. O n é zero, né? Porque a reta passa pela origem, então esse n aqui dá zero. E você sabe que se o x for 5, o y será 3 meios. Ó, se o x for 5, o y será 3 meios. Aí nós vamos descobrir qual que é o n. Aí nós vamos ficar com isso aqui, ó, com 3 meios igual a m vezes 5. Agora, se esse 5 vai dividindo, vai ficar 3 décimos. Isso aqui implica que o m dá 3 décimos. Então, a equação da reta dá 3 décimos de x. Bom, então quer dizer que para esse x aqui, essa altura aqui, ó, 3 décimos de x. 3 décimos de x. Lembrando que 3 décimos de x é só esse pedacinho aqui. Então, o lado do quadrado aqui nesse lugar aqui, ó, aqui vai ser 3 décimos de x e aqui embaixo vai ser outro desse mesmo tamanho, né? Então, o lado do quadrado vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 3 décimos de x. 3 décimos de x, ou seja, 3 quintos, né? Simplificando aqui dá 5, aqui dá 1. Então vai ficar assim, 3 quintos de x. E a área do quadrado, né? Que estará em função do x aqui, será o lado ao quadrado. Será o lado elevado ao quadrado. Então será 3 quintos de x ao quadrado. Então deu 9/25 de x quadrado. Essa é a expressão da área. Isso é o que você vai integrar. Geralmente as integrais aqui são muito fáceis nessa lista de exercícios que vocês têm aí. São todas muito simples. O foco principal aí é você descobrir qual é a área da seção transversal. E há situações que você não tem as funções prontas, você tem que encontrar, como foi esse caso. Eu iluminei, só me falou que era uma pirâmide. Do mesmo jeito que eu posso te falar que é um cone, ou uma outra dessas coisas do ensino médio. E aqui no caso, ó, o volume no caso então vai ser assim, integral de onde começa até onde termina. No caso aqui começaria em 0 e termina em 5, começa em 0 termina em 5, a área. É isso que você vai integrar. Então, nesse caso aqui, vamos ficar com isso. Ó. Aqui vai ficar a integral de 0 até 5, de 9 dividido por 25, x quadrado dx. Bom, isso aqui é muito fácil. Vai ficar 9 dividido por 25. A integral do x quadrado é x elevado ao cubo sobre 3, variando de 0 até 5. Troca o x por 5, vai ficar 9 dividido por 25. E troca o x por 5, vai ficar 5 ao cubo, né? 5 ao cubo sobre 3. Menos o que acontece quando trocar o x por 0, que dá 0. Aí 9 por 3 dá para cancelar, dá 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. Aqui é 5 ao cubo, dá 125. 125 dividido por 25, 5. Então 3 vezes 5 deu 15. 15 unidades de volume. Aí você terminou o cálculo. Aí eu quero usar o conhecimento que eu já tenho de ensino médio para checar se esse cálculo dá certo ou não. Como que é o volume de pirâmide, hein? Vocês estão lembrados como é que calcula o volume de pirâmide? Pode falar. Não, Professor, Eu entendi ali porque o x apareceu de novo. Onde apareceu? Y igual a 3 décimos de x. De x, Não era y igual a m vezes x? Porque eu quero saber a equação dessa reta aqui, ó. Mas o x o senhor substituiu para 5? Não. O x é um ponto qualquer aqui. Para cada x, o x representa a abscissa. E para cada abscissa aqui você tem uma ordenada. Ele substituiu por 5 para achar o m. Aqui no final, né? Não, aqui. Sim, é porque eu conhecia esse ponto aqui. Então eu sei que quando o x for 5, aí eu quero descobrir qual é o m que vai fazer com que o y seja 3 meios.
Aí eu descubro o M, descobri. Aí eu pego, coloco no lugar do M, eu coloco quanto que ele vale aqui, vale 3 décimos. Aí eu tenho a equação da reta. Essa equação da reta funciona também para o x igual a 5. Coloca x igual a 5 aqui para você ver, ó. Aí você simplifica por 5 e por 5 aqui, vai ficar 3 mesmo, não é o que eu tenho aqui? Mas ela funciona também para outros lugares. E o que eu quero é para uma posição qualquer aqui, ó. Para uma posição qualquer, qual vai ser a altura? 3/5 dessa, 3 décimos dessa posição. Gente, volume de pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim, ó, 1/3 da área da base. A área da base é 3 vezes 3, porque é um quadrado ali, né? 3 vezes 3 vezes a altura, que é 5. Aí esse cancela com esse, vai ficar 3 vezes 5, que dá 15. Unidade de volume. Sabe qual que é o comentário que a gente mais ouve? Ah, professor, mas olha só, você está complicando as coisas. Porque se eu podia achar o 15 usando o que eu sei lá de ensino médio, para que você complicou isso aqui tudo para eu achar o mesmo 15? Não é o objetivo principal achar o resultado. O resultado é uma consequência, o objetivo é você entender um método. Por isso que às vezes até não é bom, eu pelo menos, sei lá, eu prefiro colocar outras situações que não tem como você resolver com o ensino médio. Porque aí você não vai ficar tentado, né? Você pode usar o que você sabe para checar se você fez correto ou não. Mas o objetivo aqui, quando coloca você diante de uma situação dessa, é que você perceba que você precisa de uma função, que você precisa saber a área da seção transversal, como é que você faz esse cálculo todinho e como é que você calcula o volume. Agora, eu posso calcular o volume também com matemática de ensino médio, mas nós já vimos aqui diversas situações onde você não calcula com matemática de ensino médio. Não tem jeito de você calcular. Hã? Pois é, aquela área mesmo ali você não calcula com matemática de ensino médio. Então, não vai por aí. Se você pode calcular com matemática de ensino médio, beleza. Calcula e guarda esse resultado para checar se você fez certo. Isso aqui seria uma variável de controle. Desculpa, o que é esse L? Lado. Ah, tá. É o lado do quadrado. Porque cada corte aqui é um quadrado. Aí o L está representando aqui o lado. Ok?